penso que já podemos começar. No momento, Pedro, estão 2 pessoas conectadas. Se Ok. você quiser esperar alguns minutinhos. Podemos esperar só um pouco, talvez 1 minuto ou 2, ver se mais alguém, consegue entrar e darmos início ao nosso Isso. webinar. Me escuta bem, né, Pedro? Sim, sim, estou a ouvir bem. Guilherme, eu penso que podemos começar, não é? Até porque depois a gravação também ficará disponível para quem Ótimo. eventualmente possa chegar um bocadinho mais tarde. Bom, então eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os que estão aqui a assistir a este webinar da CLIP e também a todas as pessoas que possam estar a ver mais tarde esta gravação no YouTube. Eu sou Pedro Moraes e, juntamente com colegas e amigos do Brasil, Cabo Verde e Moçambique, faço parte desta comunidade lusófona de interpretação do património. Aquilo que nós fazemos nesta comunidade é exatamente partilhar e trocar ideias sobre interpretação do património nos mais diversos contextos e tentando sempre que este trabalho de intercâmbio de ideias sobre esta área temática bastante específica possa estar dirigida e possa apoiar o trabalho que é feito nos diferentes países lusófonos. Esta comunidade nasceu em 2020, em pleno início de pandemia, e tem-se realizado reuniões, tem-se realizado webinars ao longo destes últimos 4 anos. Estamos abertos a mais participações dos vários países lusófonos e, portanto, o objetivo é que nós possamos ir crescendo em termos desta comunidade de especialistas e de pessoas interessadas em interpretação de património em língua portuguesa. Bom, este vai ser o primeiro webinar em que nós vamos estar a utilizar uma plataforma que permite a sua visualização no YouTube. Ficará disponível também mais tarde para as pessoas que não possam assistir em direto e gostaria apenas de chamar a atenção para que quem quiser colocar comentários, enviar questões sobre este webinar, ao longo do webinar e também no final, num período para colocação de questões e resposta às questões que forem colocadas, tem que subscrever o canal pelo menos 10 minutos antes. Esta é a indicação que o YouTube fornece. Bom, e o que é que vai ser este webinar? Nós vamos ter, e temos aqui connosco o Guilherme Ferreira Rodrigues, que é turismólogo, especialista em turismo e também, dentro desta área, um especialista em património cultural. O Guilherme é natural de Minas Gerais, no Brasil, mas está agora a residir em Girona, Espanha. E vai-nos apresentar este webinar com este tema que o património também tem som. Eu não vou usar mais tempo e vou dar a palavra, dar o palco ao Guilherme para ele fazer então a sua apresentação sobre este tema muito particular e muito especial. Guilherme. Ok, obrigado, Pedro. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos aí que né, nos está assistindo, né, desde de várias partes do mundo, desde África, né, Brasil, Portugal, né, aqui também na Espanha. Bom, como o Pedro mesmo disse, sou turismólogo, graduado em turismo,
Tenho mestrado em turismo cultural, com especialização em patrimônio cultural, e recentemente terminei meu doutorado em turismo. E essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela fez parte da minha pesquisa ao longo dos meus 4 anos de doutorado. Então, vou apresentar uma parte dela que justamente fala desse tema, que é o patrimônio também tem som, o caso do toque manual dos sinos, né? Antes de eu introduzir esse tema, é interessante porque na webinar anterior a gente falou dos patrimônios afetivos e tem muita relação com o que eu vou falar hoje, porque o som ele conecta afetivamente, né, a gente com o patrimônio e com o espaço onde a gente está inserido, né? Então hoje eu vou começar aqui fazer a apresentação, né? Em primeiro lugar, eu gostaria primeiro de situar, né, todos o tema, as temáticas que eu vou abordar. Primeiramente, eu vou falar um pouco do contexto que envolve, né, todo esse estudo, que desde a parte do som, do patrimônio, o turismo, para fazer uma conexão com a atividade turística, para assim chegar nos sinos, que nesse caso eu vou fazer um estudo, uma análise do toque manual em Minas Gerais, no estado brasileiro de Minas Gerais. E ao final, né, vamos fazer algumas reflexões sobre tudo isso que eu falei ao longo dessa tarde de hoje, né? Bom, para a gente começar, é importante a gente falar desse elemento que faz parte do nosso contexto social e que muitas vezes a gente não presta atenção, que é o som, né? O som, ele atualmente, ele está presente no nosso cotidiano e nos sinaliza muito do que acontece da sociedade e principalmente da cultura. E essa relação do som com o espaço, com essa paisagem, se denomina um termo que é muito estudado, principalmente dentro da música, né, e agora sendo introduzido também no patrimônio, que é a paisagem sonora. Porque a paisagem sonora é uma paisagem que não é física, né, como a geografia mesmo estuda, mas ela é formada por sons. E essa relação do ouvinte com esse som que está inserido dentro de uma paisagem, de um espaço, a gente chama paisagem sonora. E essa paisagem sonora, ela também ela é produtora social de significado, ou seja, todo som que a gente escuta nos quer dizer algo, né? Inclusive o som nos localiza. Através do som a gente sabe aonde a gente está, né, em qual ambiente, se está numa cidade grande com muito tráfego, a buzina do carro, o ônibus, ou numa natureza, o som dos pássaros, o silêncio, o barulho dos ventos nas folhas das árvores. Então o som nos insere num contexto, numa paisagem sonora que nos transporta a essa relação com aquele espaço onde a gente está. E essa relação da paisagem sonora, ela é entrelaçada por 3 elementos, que é o ouvinte, o som e o ambiente. Então, o som, ele é um meio de percepção do espaço, porém através do poder da escuta, né? E a escuta, esse ato de escutar, ele é caracterizado por uma curiosidade, uma inquietação, né, que promove o sujeito, que promove a gente, nós, como ouvinte. E essa experiência que a gente tem auditiva, uma experiência ao escutar algum som, nos leva a uma grande e rica variedade de características acústicas daquele lugar onde a gente está, né? E, além disso, a audição, né, esse ato de escutar, ele não determina só uma capacidade fisiológica, né, da escuta, mas também permite a possibilidade de significar esses sons. Aí, a partir desse momento, quando a gente fala dessa possibilidade de significar os sons, a gente já faz um link com o patrimônio.
Porque quando o som ele está presente em manifestações culturais, dentro de práticas, de festas, ou de um contexto cultural, ele está passando um recado, né? Ele quer dizer alguma coisa. E mais além do som, os outros sentidos que formam parte, né, de um contexto, de um contato com um patrimônio cultural imaterial, com uma manifestação, com uma prática cultural, com, né, algum contato que a gente tem com esse ato, né, que a gente está num contexto social, a gente tem uma percepção que é intermediada pelos sentidos. Então, a construção de uma ideia de patrimônio, ela leva a dimensão de texturas, sons, cheiros, sabores, observações, que leva a gente uma necessidade de tato, audição, olfato, paladar e a visão. Porque a gente é muito visual, principalmente a sociedade ocidental, ela é muito visual e esquece os outros sentidos. E os outros sentidos também conectam a gente com o espaço e também nos traz experiências muito autênticas daquela localidade. Então, o patrimônio cultural é percebido de uma forma multissensorial. Inclusive, os sentidos é que nos eleva e potencializa também esse patrimônio. Então, já que a gente está falando de sentido, vamos falar do tema, que é o patrimônio, também tem som. Porque, claro, o fenômeno sonoro, os sons que transita por esse contexto patrimonial, ele transita por diferentes esferas, diferentes espaços da esfera social, influenciando, inclusive, relações culturais, valoriza aquele contexto patrimonial, né? Imagina uma festa, uma manifestação sem uma música, sem um contexto musical sonoro. Não seria a mesma coisa, né? Então, essas características intangíveis estabelecem uma sensibilidade identitária que conecta afetivamente a tradição e que tece o território onde a gente está localizado, né? Essa dinâmica acaba assumindo, né, do patrimônio formas sonoras que envolve toda uma sociabilidade, né, com a comunidade, inclusive. Então, os sons são característicos do cotidiano e comprova e avalia a cultura e as suas tradições através dessa percepção sonora, que é, inclusive, levado pelo patrimônio cultural imaterial, que é aquele patrimônio intangível, inclusive, e que, por isso, merece ser fortalecido e protegido através da memória coletiva, né? Bom, e falando em som, nessa relação sonora, eu gostaria de apresentar aqui alguns elementos, alguns patrimônios culturais, agora desde a parte da institucionalização, que vem através da Unesco, onde o som ele é protagonista, para que a gente possa entender como que é importante esse elemento dentro de uma construção e identidade de um patrimônio. Aqui são todos casos onde o patrimônio ele é um patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo da Mongólia, né? Essa manifestação chama Morikur, que é uma manifestação onde tem presente o instrumento musical, né? E com a pessoa que toca esse instrumento dentro de um espaço específico para sinalizar e para comunicar com aquela comunidade. Então, aqui você pode ver um instrumento com a pessoa que tem uma vestimenta específica e, claro, esse som é o som que caracteriza, né, essa manifestação. Dentro desse contexto instrumental também, né, a gente tem em Moçambique o Timblia Chopi, né, que é uma manifestação onde tem esse instrumento que é feito de madeira, a madeira específica, né, de Moçambique,
e esse instrumento, junto com outros, forma uma orquestra. E essa orquestra, claro, é o que identifica e reconhece toda essa manifestação. No Brasil, a gente tem a roda de capoeira, que é patrimônio cultural da humanidade também. A capoeira, que vem de uma herança africana, através da arte da dança e da luta, ela é regida pelo ritmo e som dos instrumentos, principalmente o berimbau, que é o que dá o ritmo do jogo e a ginga, que a gente chama, né, dentro da capoeira. Falando ainda da relação instrumental, a gente tem o toque manual dos sinos, que aqui na Espanha é reconhecido também como patrimônio cultural imaterial pela Unesco, né, porque o sino, como instrumento musical, ele emite uma mensagem sonora à sua comunidade, que está ao entorno do campanário, né, da torre sineira. E além desses exemplos, onde tem um instrumento, a gente tem exemplo da voz da voz do ser humano, também como um som protagonista do patrimônio. No caso, o cante alentejano, no sul de Portugal, onde são cantos sem instrumento, mas só pela voz, né, dos que interpretam esse patrimônio. São cantos onde tem a poesia, fala da vida do campo, da vida da cidade, e que rege toda essa sinfonia sonora, né, pelo canto dos portugueses do Alentejo. E, por outra parte, a gente tem na Espanha o El Silbo Gomero, que é o sílabo, em espanhol é assovio, que é uma linguagem de assovio realizada pela Ilha da Gomera, no arquipélago de Canárias. Porque como a ilha ela tem uma disposição geográfica, onde as pessoas se localizam em diferentes zonas, o assovio, e através do som do assovio, eles têm um código que consegue se comunicar. E até hoje, através desse som do assovio, se preserva essa comunicação. Bom, então, entende-se como é importante o som, né, e esse espaço acústico para a manutenção e preservação do patrimônio. E depois de entender e analisar o som e o patrimônio, a gente chega no turismo. E o turismo que a gente conecta com o patrimônio através do conceito do turismo cultural, porque o turismo cultural é o que dialoga com esses dois elementos, né? Já que o turismo cultural ele é uma prática realizada onde o turista ele busca o aprendizado, nova cultura, aquisição de novas experiências, principalmente vinculadas a uma relação imaterial do patrimônio. E falando nessa relação imaterial do patrimônio e dessa experiência, a gente também conecta com uma experiência sonora. E aí a gente já também vincula ao som, né? Porque quando a gente visita um destino, a gente não só visita com o olhar, a gente também visita com os nossos sentidos. E o que a gente escuta no destino também pode ser importante e pode nos conectar a uma experiência muito peculiar daquela região. E para que isso aconteça, a gente precisa estar presente. Então, por isso, essa importância dos sentidos humanos para uma experiência turística. E essas dimensões sonoras, elas são fundamentais para ter essa experiência que conecta a um contexto acústico. Inclusive, quando se trabalha o turismo e uma experiência sonora, é fundamental a percepção dessa paisagem sonora, né, que eu já havia falado anteriormente, que é quando a gente escuta e se relaciona com o som que está ao nosso redor. Né? Então, a paisagem sonora ela é relevante quando se trata do ato de prestar mais atenção aos sons dos lugares durante a atividade turística. Bom, depois que a gente entendeu e conectou, né, essas bases dessa exposição que se refere ao som, ao patrimônio, ao turismo, agora a gente vincula com o principal elemento, né, desse estudo e dessa nossa conversa, que são os sinos.
Nesse caso, eu vou abordar especificamente o estado de Minas Gerais no Brasil. Porém, para falar da situação atual, é importante a gente entender o contexto histórico, né? As terras de Minas Gerais, ela, né, em primeiro lugar, por curiosidade, é importante dizer que o estado de Minas Gerais se chama Minas Gerais devido a descobertas de minas de ouro, minas de diamante, minas de metais preciosos. E isso aconteceu principalmente começou a se dar no início do século XVII, com maior potência no século XVIII. E essa descoberta, né, feita através, né, do avanço dos portugueses e bandeirantes pelo interior do Brasil, ajudou e prosperou na construção de vilas, né, das vilas ao longo do território mineiro. E como vocês podem ver, uma delas, que são uma das mais famosas, que vocês conseguem visualizar, é Ouro Preto, o qual eu apresento aqui nessa foto, que vocês viram um centro histórico, né? Com a descoberta de ouro, minerais preciosos, houve um desenvolvimento e um refinamento também dessas regiões, principalmente na arquitetura, na música e também com relação ao avanço e ao domínio da religião católica, que também era um dos objetivos da coroa portuguesa, que ter esse aumento, expansão do cristianismo nas terras colonizadas. Uma delas, nesse caso, o Brasil, e, nesse caso, Minas Gerais. E com esse avanço do cristianismo, em especial a religião católica, né, também tem todo o protocolo e todo o que regia, né, as leis, né, e os procedimentos, né, da religião católica. E com isso também se tinha uma relação muito específica, né, com as tradições e com os rituais católicos, entre eles o toque manual dos sinos. E essas tradições, esses rituais, que foram trazidos pelos europeus, nesse caso pelos portugueses, no Brasil foi regido por um documento que em 1707 chegou através da coroa portuguesa, que se chama Constituições Primeiras do Arcebispato da Bahia, porque naquela época, né, no início do século XVIII, Salvador era a capital do Brasil. Então o documento vinha desde essa base, dessa região, que regia toda a relação cristiana católica do Brasil. Entre elas, por exemplo, como se constrói uma igreja, né, como se forma toda a relação católica com o entorno onde se está construindo uma vila, e também a relação sonora através do toque manual dos sinos, que é o que se toca até hoje da mesma forma como se foi passado através deste documento. No entanto, no Brasil, especificamente nesse caso que eu falo, Minas Gerais, teve uma característica muito especial e que identifica e que dá uma peculiaridade ao toque manual dos sinos em Minas Gerais, que é a influência negro-africana na prática. Porque no Brasil, diferente de Portugal, quem tocava os sinos eram os negros escravizados, já que em Portugal tinha o cristão português que subia nos campanários e tocava os sinos. Aqui não, eram os negros escravizados. E os negros escravizados, quando eles tocavam sinos, eles também colocavam a sua maneira, a sua tradição e o seu ritmo no toque. E esse ritmo do toque, ele vem muito levado também pela religião do candomblé. O candomblé é uma religião africana onde as pessoas, os negros, eles têm uma relação
com a natureza e além de ter essa relação com a natureza, os rituais, eles são levados muito por uma musicalidade, através do instrumento do tambor. Que o instrumento, nesse caso, ele basicamente ele tem 3 tons, que é o agudo, médio, grave, e esses 3 tons, esses três acordes, né, ele também foi levado na maneira de tocar os sinos em Minas Gerais, que também isso caracterizou e tornou um fato muito curioso e interessante, que até hoje você consegue presenciar nos toques, por exemplo, das cidades históricas de Minas Gerais. Então, o que a gente pode dizer é que o toque manual dos sinos em Minas Gerais, eles têm raízes fincadas na ancestralidade europeia e cristã, mas com uma matriz cultural africana, caracterizada em crenças e ritmos. Então, isso identifica não só Minas Gerais, com a maneira de tocar, mas também conversa e dialoga com essa miscigenação que fez parte da construção da nossa identidade como brasileiro, né? Então, esses elementos que constroem esse patrimônio, que é o toque manual dos sinos, ele é composto por 4 bases, que é o campanário, que é a torre do sino, né? Que está conectado ao templo religioso, à igreja, o sino, que é um instrumento musical de bronze, que é onde emite o som, o sineiro, que é a pessoa, o intérprete dessa manifestação, e o som, que é o que emite, né, através dessa relação do sineiro com o sino. E todos esses 4 elementos, eles configuram a linguagem sonora dos sinos. E essa linguagem sonora dos sinos, ela até hoje, ela está presente em 9 cidades de Minas Gerais. Essas 9 cidades, ela tem o toque dos sinos e o ofício de sineiro, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma autarquia do governo federal ligada ao Ministério da Cultura, que é responsável pelo tombamento, registro de bens materiais e imateriais. E, nesse caso, registrou o toque dos sinos no registro de livros das formas de expressão, e, além disso, é muito interessante, porque não registrou só o toque dos sinos, registrou o ofício de sineiro, ou seja, ele como selou, né, juntou essa relação da prática para que seja realmente salvaguardado, né, que seja realmente preservado essa relação sonora e tradicional dentro desse território. Porque o ofício do sineiro, ele que é a chave dessa realização, desse patrimônio. Porque não adianta ter o toque do sino se não existe o sineiro. O sineiro é o intérprete, é a figura principal dessa relação com esse patrimônio. Então, essas 9 cidades, que agora eu vou enumerar, que é São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas, Diamantina, Sabará, Cerro e Tiradentes. E por que foram essas 9 cidades? Porque foram 9 cidades que foram relevantes no período colonial barroco de Minas Gerais, entre os séculos 17, 18, onde tiveram seu apogeu e se caracterizam por uma semelhança e uma relação arquitetônica, artística, cultural e histórica. Então, por isso, essas 9 cidades formam parte desse contexto do toque dos sinos do ofício de sineiros. E também, além de formar parte, ela é conhecida dentro do contexto turístico como também a Rota das Cidades Históricas de Minas Gerais, que aí também a gente já conversa com atividade turística, né? Então, depois de entender, né, o toque manual dos sinos e essa relação com a história, o que levou até hoje fazer o toque manual dos sinos, agora a gente vai presenciar, escutar e ver também essa prática. Antes de colocar, eu tenho aqui 3 vídeos, né, para mostrar, para apresentar para vocês, que formam parte do meu trabalho de campo, realizado no ano de 2023, ano passado, em Minas Gerais,
nas cidades históricas. O primeiro vídeo que eu gostaria de mostrar é o vídeo onde se consegue escutar, né, ouvir, claro, além de ver, a relação sonora desses 3 ritmos, agudo, médio, grave, que faz um ritmo e uma musicalidade ao tocar os sinos. Esse toque dos sinos ele foi realizado, né, eu presenciei e gravei na igreja de Nossa Senhora das Mercês de Cima, na cidade de Ouro Preto. Esse toque é um toque para missa. Então vocês vão escutar um toque para missa em Ouro Preto, que como que tem essa relação rítmica e que conversa com a história que eu acabei de falar. Pedro, você pode introduzir o... Bom, agora vou começar. Bom. Pedro, você coloca para mim, por gentileza, agora. Isso, agora pode voltar? Ok, na apresentação. Bom, então aí vocês puderam presenciar esse ritmo que inclusive soa um pouco como um samba, né? Um sambinha, porque é justamente isso que inclusive alguns turistas relatam, né? Que quando escutam lembra um pouco um samba, dá vontade até de, né, de sair dançando um pouco. Por quê? Porque tem esse ritmo que é caracterizado por essa, né, por essa relação e herança que a gente tem dessa miscigenação, né, na formação e na composição do toque, que é o ritmo que a gente fala que é através dessa relação afro-cristiana, um toque dos sinos. Né? Agora, o próximo vídeo, a gente já vai para agora uma viagem sonora para São João del Rei, no campanário de Nossa Senhora do Pilar, da Basílica do Pilar. Esse toque ele foi realizado na Semana Santa, na quinta-feira, é o toque de missa, da Santa Missa do Crisma, e aí vocês podem analisar nesse toque também essa relação rítmica com também os sineiros que estão presentes nesse campanário. Pedro, você pode subir? Pedro, só um momento, eu vou colocar desde o início. Vamos ver. Agora, sim. Aí, obrigado, Pedro. Bom, aí também um outro caso onde vê esse repique
né, dos sinos e que conversa, né, um com o outro, né, e que tem essa relação rítmica também. Né? Isso é interessante de se notar. Agora, o último vídeo, para terminar, que também ele foi gravado e se refere a esse mesmo campanário, ao campanário da Basílica Nossa Senhora do Pilar, em São João del Rei, porém já é um outro momento do toque, porque se vocês percebem agora, eu gravei um trecho, né, do toque total, porque os toques geralmente duram de 10 a 15 minutos, né, então é muito longo e, claro, aqui esse terceiro vídeo já é um período mais avançado do toque, onde a gente vê o dobre dos sinos. Esse termo, quando a gente fala dobrar os sinos, é quando o sino gira em torno do seu próprio eixo a 360 graus. E é muito interessante, por quê? Porque dentro desse vídeo, vocês podem notar que além do som, né, da estética sonora, que trabalha o ritmo, a linguagem, as notas musicais, também tem estética visual, porque o sino ele é composto não só pela copa, né, pelo instrumento, mas ele é composto pelo contrapeso, que é o que dá o balanço do peso para que ele possa ser girado. E, por exemplo, no caso de São João del Rei, ele é ornamentado, ele tem uma identidade visual, né? Ele tem umas cores que identificam esse contrapeso, inclusive os sinos de São João del Rei. Além desse contrapeso, também tem um penacho, que é como se fosse um pompom de papel crepom, que tem cores, que está preso ao badalo dos sinos. O badalo é aquela peça que balança dentro do sino, que emite o som, né? E esse penacho, esse pompom, nesse caso, ele também muda de cor de acordo com a liturgia que está acontecendo naquele momento. Então é bacana quando a gente fala dessa relação do patrimônio, que eles se comunicam de diferentes formas, não só pelo som, mas também há uma estética visual. E aí vocês vão ver também a sincronia, como que também tem um diálogo corporal desses sineiros com esse instrumento, o sino. Aí, Pedro, você pode colocar, por gentileza? Bom, então esse é um vídeo curto, assim, só para vocês verem como é esse processo. Vocês notaram também que tem a presença de crianças jovens sineiros, que isso é interessante, é bonito, porque mostra, né, a transmissão da tradição entre as gerações, que isso se nota, né, nessas cidades históricas, né, principalmente Ouro Preto, São João del Rei, né, Diamantina. A gente vê essa relação dessa transmissão entre as gerações, para a manutenção desse patrimônio imaterial também, né? Então agora a gente chega, né, nas reflexões, né, ao longo dessa exposição, né, que o que a gente pode levar e entender de todo esse contexto. Em primeiro lugar, a valorização desse patrimônio cultural e material, que através dessa valorização entende-se que é uma ferramenta para a dinamização e incremento da oferta de turismo. Mas é um turismo de qualidade, né? Que, através de experiências mais autênticas e conectadas à cultura local, você consegue conhecer e entender aquela localidade, aquele destino, né? Vinculado, aqui nesse caso, ao som, né? Que nos conecta ao lugar, à cultura, ao patrimônio, né? Esse estudo, ele demonstra a interpretação sonora, né, essa interpretação do patrimônio através do som, por meio da prática do toque manual dos sinos, que é um patrimônio cultural e material, que destaca e põe em valor a habilidade e a arte humana. Mas para isso é importante preservar e transmitir também essa linguagem, que é feita de forma sensível através do som.
E um ponto de reflexão também para esse estudo é que a gente, quando visitamos um lugar, a gente pode visitar além da visão, né? Porque quando visitamos, somos muito visuais e a gente pode escutar também os destinos, né? O que a gente escuta nos lugares também nos pode contar história, nos pode dar experiências autênticas e vincular a um outro tipo de relação com aquele lugar. Então, por isso que a proteção e a salvaguarda é importante, mas essa proteção e salvaguarda, por exemplo, nesse caso dos sinos, do toque manual, ela vem através também do ofício do sineiro. O ofício do sineiro, ele é fundamental para salvaguarda e a manutenção desse patrimônio, da manutenção dos sinos, para que se mantenha, né? E com isso, esse estudo, ele vem a contribuir de uma maneira para elevar e fortalecer essa manifestação, que é o toque manual dos sinos, que ela é feita cheia de conhecimento, criatividade, arte e emoção também. Então é isso, agradeço. Aqui nessa última foto vocês podem ver que eu coloquei um pouco dos nossos intérpretes do patrimônio, os sineiros de Minas Gerais, aí cada um no seu momento, distribuído entre as 9 cidades históricas mineiras. Ok? Muito obrigado, e agora eu estou aberto a perguntas, a intervenções, ok? É isso, Pedro. Obrigado, Guilherme, por esta fantástica apresentação sobre os sinos, que nos faz pensar não somente em muitos outros locais também que existem sinos. No local onde eu vivo há realmente toques de sinos diferentes, que são fáceis de identificar para diferentes situações relacionadas com a igreja local. Mas eu imagino a quantidade de locais onde esta temática se aplica e é bastante interessante. Está agora aberto o momento para a colocação de questões, de dúvidas, de comentários, que podem colocar através das mensagens do YouTube, que nós iremos aqui gerir, e o Guilherme irá ter também o cuidado de responder e de comentar aquilo que possam querer colocar, as questões que possam querer colocar. Alguma questão? Sim, se quiserem fazer algum comentário, alguma questão curiosa, alguma dúvida. Enquanto não chega assim nenhuma questão, eu gostaria de fazer talvez mais até um comentário e que tem a ver com esta temática mais ampla das paisagens sonoras, que são muito importantes para o património cultural, mas também muito importantes para o património natural, e que na realidade é digamos assim, uma área de trabalho em termos de produtos turísticos ainda muito pouco explorada, não é? E realmente a interpretação assume aqui um papel muito importante, quer na ligação para os visitantes, quer também na ligação de todos estes significados, todas estas questões e características que têm também para a população local. E eu penso que é importante aqui haver estes dois elementos que estão muito interligados, quer os visitantes que podem apreciar, conhecer, ficar, digamos assim, a ter conhecimento do que é que significam estes, por exemplo, no caso dos sinos, estes toques diferentes, mas também a própria população ter uma maior consciência do valor patrimonial daquilo que, digamos, é tão comum para si, que, digamos assim, nem sequer lhe dá importância. Talvez a importância exista quando, por exemplo, as pessoas saem desse local e se afastam e perdem
como foi dito nesta apresentação, perdem a sua localização, não é? Perdem o seu contexto. Ou seja, esta relação da localização é muito importante também em termos turísticos, e lá está, nestes dois elementos aparentemente muito diferentes, como alvo, digamos assim, de trabalho que está relacionado com estas paisagens sonoras, mas efetivamente muito interligados e muito importantes os dois também. Não sei, Guilherme, se queres acrescentar alguma coisa também Não, e é nesse aspecto. Sim, obrigado pelas palavras, Pedro. E é justamente isso, ou seja, o som, essa nossa capacidade de escutar a audição, ela é um ponto que nos localiza nos lugares onde estamos. E por isso que as mensagens sonoras dos sinos, ele foi um elemento muito importante dentro da religião católica. Ou seja, né, quer dizer, quando você escuta um sino, você sabe que tem uma igreja perto, né? Inclusive, é um ponto que, por exemplo, em entrevistas, quando eu fiz meu trabalho de campo do doutorado, que os turistas diziam, eu escutei o som dos sinos, eu vim acompanhando o som dos sinos para ir visitar a igreja, né? Ou seja, também os sinos, ele é um caminho que te vai guiando, né? O som, esse som nesse caso. E só por curiosidade, por exemplo, na cidade de Minas, até hoje, esses sinos, o toque dos sinos, ele se comunica com a comunidade ao seu entorno. Porque era curioso, quando eu ia fazer os trabalhos de campo, eu não podia ir, eles não podiam tocar para mim fora do momento que eles tocam, porque senão a comunidade ia perguntar, olha, está passando alguma coisa, o que está acontecendo? Eles iam reclamar, ia ligar na paróquia, o que está acontecendo? Porque eles já automaticamente, eles já ficam atentos, olha, esse toque é um toque, né, de falecimento, e faleceu um homem da Irmandade tal, uma mulher da Irmandade tal. Então, ou seja, até hoje, por isso que é um patrimônio imaterial, que é preservado, que se mantém até os dias atuais, as cidades históricas de Minas, porque até hoje a comunidade tem uma relação afetiva com esse patrimônio, né? que se comunica com ela. E, claro, e quando a gente visita esse lugar, a gente vê esse som, às vezes a gente não entende. Então, por isso que a interpretação do patrimônio torna, ou seja, aproxima a gente desse contexto social e cultural dos lugares que a gente visita, né? Eu acho que, inclusive, por isso é importante a interpretação, quando você entende, conhece aquilo que você visita, aquilo que você escuta, aquilo que você come, né? Um prato, uma gastronomia, você come quando você sabe que se trata de produtos de uma terra, de um determinado território, você entende a geografia, você entende a cultura do lugar, assim mesmo como o som, né? O som também ele conversa com a cultura local. Obrigado, Guilherme. Guilherme, temos aqui uma questão da Paula Arantes, que pergunta se diz que imagina que existe uma grande diversidade de toques para anunciar distintos eventos e se foram mapeados ou registados muitos destes toques, digamos assim, diferentes, com diferentes funções. No fundo, estamos aqui a falar de como se os sinos tivessem diferentes textos para contar, não é? Diferentes coisas para contar, diferentes histórias, não é? Sim, na verdade, existe a linguagem dos sinos, né? Que cada sinal sonoro ele tem um significado. E, por exemplo, em São João del Rei tem um documento feito, né, por um estudioso, um sinólogo, que ele descreveu através dos sinos, da linguagem sonoras, toda a codificação que significava. Que, inclusive, os sinos, eles têm um tom, um toque, que é como se fosse uma poesia, uma melodia, a forma de tocar, né? Que os sineiros, inclusive, eles me disseram no trabalho de campo, né? Que tem um jeito, um ritmo de tocar que formam palavras, que eles reconhecem isso, né?
Então, sim, tem esse mapeamento, por exemplo, no caso de São João del Rei, e também tem um trabalho muito bonito, que foi feito um documentário do Toque Manual dos Sinos, e que também tem um registro de diferentes linguagens através do som dos sinos, né? Que é um trabalho, inclusive, muito bonito, se chama Entoados, né? Feito pelo Centro Cultural Santa Rosa. Inclusive, eu acho que o Jason até está aqui assistindo a gente, ele faz, né, foi o que coordenou esse projeto, que é um projeto lindíssimo, que trabalha toda essa relação antropológica e social com os sineiros e com essa linguagem. E ele também conseguiu codificar, ou seja, transcrever algumas linguagens do sino. Guilherme, eu estava, enquanto não surge mais nenhuma questão, embora haja aqui muitos comentários a dar os parabéns pela apresentação, que foi muito interessante, penso eu, para a maior parte das pessoas que estão a assistir, e eu penso que vai ser também para as outras que vierem a assistir no futuro. E eu gostaria de colocar uma questão. O Guilherme está a viver em Espanha agora. Qual é a relação que existe entre estes toques manuais de sinos no Brasil, do outro lado, digamos assim, do Atlântico, e os toques de sinos que é possível também serem ouvidos em Espanha, por exemplo, não é? E esta minha pergunta tem a ver com algo que foi bastante interessante, porque enquanto eu divulgava este webinar, houve 2 contactos que me foram feitos, um de Portugal e outro da Polónia, exatamente sobre projetos e trabalho e iniciativas relacionadas com o toque de sino. Afinal, estamos a falar de algo que não é claramente específico do Brasil, nem de Portugal, mas que é muito mais universal, não é? E, portanto, que relações é que nós podemos encontrar? Isto é uma espécie de pergunta também quase para o futuro, não é? No futuro, como é que este tema pode vir a ser trabalhado de uma forma, digamos assim, mais universal? Que relações é que podem ser encontradas? Que especificidades, digamos assim? E até onde é que, digamos assim, este tema do toque dos sinos nos pode levar? Ok, Pedro, muito boa o seu comentário e a pergunta, porque aí a gente vai desde a história dos sinos, principalmente no mundo ocidental, até essa relação com o patrimônio. Porque o toque dos sinos, ele principalmente começou pelos beneditinos. Os beneditinos no século XIV e XV, eles viam que o sino, dentro dos recintos monásticos, dos monastérios, era um elemento que comunicava com aquela comunidade religiosa. E a partir de então, se foi transmitido para fora, né? Fora dos recintos, e se tornou uma relação social. Então, na Europa, por exemplo, na Idade Média, o sino era como o WhatsApp de hoje. Tudo que se passava na Europa era comunicado pelos sinos. Os sinos era o meio de comunicação das localidades. Então, por exemplo, em povoados medievais, fechava a muralha, tocava o sino, chegava alguém, incêndio, ladrão, os sinos. Inclusive, tem relatos e autores que falam que de toques ensurdecedores, que tocavam o sino o tempo inteiro, porque tudo se comunicava através do som. Ou seja, naquela época, a comunidade tinha uma sensibilidade sonora, inclusive, mais atenta do que a gente tem hoje, que hoje a gente tem muitos estímulos. Então, o que a gente escuta, às vezes a gente nem presta atenção, porque a gente tem muito estímulo, principalmente visual, né? Então, os sinos, ao longo do tempo, ele foi perdendo o seu uso, digamos, primeiro, com o corpo de bombeiros, já não precisou tocar os sinos. Com o jornal, com a alfabetização, já as pessoas já liam, então não precisava mais tocar sinos para dizer determinadas situações, né?
Então, ao longo do tempo, os sinos foram substituídos por outros meios de comunicação, né? Então, qual que é a função hoje em dia, se os sinos já estão sendo substituídos em muitos lugares por esses meios de comunicação para ser preservado? É pelo fato de ser uma relação social que se mantém e que caracteriza o fato de você chegar até hoje nessa relação social com o lugar, com o som, com o patrimônio, e que algum dia isso funcionou, e que hoje em dia pode ser tratado por um fato de patrimônio. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui na Espanha, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, ela foi uma análise entre Minas Gerais, Brasil, e Catalunha, Espanha. E tem uma região aqui na Espanha, em Cervera, em Lleida, que Cervera é a cidade do toque manual. Até hoje se preserva desde o século XIV, de 1300 e pouco, até hoje, seguem fazendo os toques manuais. Ou seja, então já tem 700 anos praticamente realizando o toque. No campanário secular, medieval. Claro, antigamente eles tocavam o sino, quando chegavam tormentas, eles tocavam o sino para tormentas. Por quê? Para as pessoas que estavam no campo saberem que vinham tormentas para poder, né, se organizarem e sair do seu trabalho, né, laboral do campo. Porque antigamente, naquela época, existia muito trabalho do campo, né? Não tinha tantos centros urbanos formados como hoje. E hoje em dia, essa relação de trabalho do campo, de tempestade, o que eles fizeram? Hoje em dia eles não tocam mais para tempestade. Eles tocam, eles mudaram, assim, não mudaram, mas transmitiram isso para um outro contexto. Como é relação de água, de chuva, eles tocam os sinos de tempestade quando é o dia de Santa Bárbara. Porque Santa Bárbara é a santa das chuvas, das águas, dos raios. Assim também quando tinha incêndio, na época medieval tocava para incêndio, hoje em dia eles tocam esse toque de incêndio num dia que tem uma manifestação cultural aqui na Catalunha, que é os Correfocs, que é quando eles passam com fogo, fazendo um ritual de fogo. Então, ou seja, eles passaram de um contexto a outro, mas preservaram esse toque para manter vivo. Então, é uma forma da imaterialidade do patrimônio não ficar engessada e continuar viva até o dia de hoje. Então, acho que aí é o que é interessante, né, do nosso papel hoje em dia, da gente entender e conseguir fazer essa leitura desse patrimônio que foi antigamente até esse dia de hoje. Fantástico, não é? Nós devemos ter essa noção da importância que os toques já tiveram e que talvez no futuro possam vir a ter, não é? Sim. Não sabemos. Pedro, só uma outra curiosidade, que agora eu estou vendo que a Paula Arantes ela comentou que os sinos como alerta climático. Inclusive, tem casos e estudos também, por exemplo, em Cervera eles faziam isso, que quando tinha tempestade, eles tocavam muito sinos, porque eles falavam que a onda sonora dos sinos expulsavam as nuvens. E aí a tempestade não vinha. Então eles têm também essa relação do som com a natureza também, né? Dessa onda sonora. Então eles falam isso, eles contam, né? Que antigamente eles viam tempestades, nuvens, né? Então eles começavam a tocar muitos sinos, porque é um instrumento de bronze, toneladas, para expulsar essas nuvens. Inclusive, tem estudiosos que fazem estudo dessa relação das ondas sonoras para, né, expulsar as nuvens. Enfim, já é uma outra relação dos sinos com a natureza também, né? Que isso é interessante. Bom, temos aqui um mundo, digamos assim, de ideias, de caminhos para aproveitar daquilo que são os sinos, porque os sinos ainda existem, não é? E efetivamente, a minha questão que eu tinha para colocar, porque eu não estou a ver mais questões, mas ainda há tempo para colocarem questões,
se tiverem, para o Guilherme sobre este tema. E a questão que eu ia colocar é, parece-me que realmente a questão dos toques não é só uma questão dos sinos das igrejas, mas haverá outros. Foi referido aqui já também os bombeiros, não é? Eu estou-me a lembrar de duas situações. Uma foi eu ter-me deparado com um toque de bombeiros que durou, já não me lembro, mas 15 minutos ou 20 minutos, porque os toques dos bombeiros, pelo menos em Portugal, também têm, digamos, um código para avisar, digamos assim, porque a maior parte dos corpos de bombeiros são bombeiros voluntários, são pessoas que estão no seu trabalho e que em determinadas situações têm que ir rapidamente para o quartel para ir acudir a algum tipo de problema. E, portanto, há um conjunto de toques, normalmente 1, 2, 3, e que isto tem a ver mais ou menos com a distância, se é algo que é mais perto ou mais longe do local do quartel. Mas estava-me a lembrar de duas situações. Uma delas foi um toque de bombeiros que durou 15 minutos, sem parar, e que foi uma coisa muito estranha e que pôs toda a gente a perguntar o que é que se passou. E o que se passou foi que um antigo comandante dos bombeiros faleceu, e quando um comandante dos bombeiros tem, digamos assim, essa infelicidade, o que acontece é que a sirene toca também durante um tempo exagerado, porque estamos a falar de um som muito forte. Ou, por exemplo, no norte de Portugal há uma cidade, Guimarães, onde tem digamos, um local onde tocava o sino no caso de incêndio, e que não era propriamente os bombeiros, era uma espécie de um sino, era um sino de uma igreja, mas que estava estritamente ligado aos incêndios, e que, de acordo com o número de badaladas que era dado, a população sabia onde é que era o incêndio. Isto para quê? Para que os bombeiros não andassem à procura do incêndio, não é? E fossem diretamente. Ou seja, este tipo de comunicação, estamos a falar de situações muito concretas, neste caso dos incêndios, não é? Mas imagino que possam existir muitas outras situações, e que tudo isto é um património incrível que se calhar merece ser estudado, trabalhado nas diversidades, quer de temáticas, quer nas diversidades geográficas também. Sim. Pedro, só também por outra curiosidade, aqui a gente pode ficar a tarde inteira, à noite, falando sobre relações, curiosidades do toque do sino. Passando aqui para, por exemplo, para a realidade europeia no Mediterrâneo, antigamente, né, isso há muito tempo, na parte da costa do Mediterrâneo, quando o pescado chegava, os peixes, eles tocavam sino, inclusive o preço do peixe era dado pelo toque dos sinos também. Então também é uma relação que você vê, né? Aqui, por exemplo, o que me chama atenção é o toque dos sinos aqui, tem o toque da hora e dos quartos de hora. Então, é ritmado, né, ao longo do dia pelo horário também, né? Então você imagina também tem um outro tema, porque isso há muito tempo atrás, desde a Idade Média, não existia relógio. Então o sino também ele regia o ritmo do tempo. Depois, com a invenção do relógio, é que aí mudou um pouco. E aí foi, porque antigamente se tocava pela luz do sol, tanto que tinha um toque de ângelus, né, que era o toque, por exemplo, aqui, dando um exemplo, às 7 da manhã, que era o toque do início do trabalhar, 12 horas, meio-dia, que era a hora de parar, de se recolher, rezar e comer, e às 7 da tarde, né, que é a hora de se recolher do trabalho. Então, dava o ritmo através desse som. Que, claro, depois com um relógio, com um calendário, né, essas invenções todas foram invenções, digamos, né, contemporâneas, modernas e tudo. Antigamente era tudo de uma forma muito mais orgânica, né, de um outro tipo de sensibilidade, e que o sino participava desse contexto social. Guilherme, temos aqui alguns comentários, isto quando se falou de outros tipos de toque, que não propriamente os toques somente de questões das igrejas, não é? Mas temos aqui também, a Carmen fala dos apitos da marinha, que os barcos também têm os seus toques,
e isto a propósito das paisagens sonoras e dos significados que têm. Também a comunicação dos cravos na mata, tocando em troncos de árvores, não é? E a Paula fala de os indígenas também, de toques nas árvores para comunicação para chamar as pessoas para virem do trabalho, para a refeição, que eram feitos, por exemplo, através de toques nas árvores. A Paula depois refere aqui também, isto eram os sinos da natureza, não é? Portanto, talvez antes dos sinos existissem, dos sinos de metal, existissem outros sinos, não é? Interessante toda esta temática das paisagens sonoras que nós podemos utilizar e explorar. Sim, por isso que antes de eu chegar nos sinos, eu queria fazer uma abordagem de maneira geral dos patrimônios imateriais, onde o som ele é presente, né? Onde ele guia, né, toda uma relação. Por exemplo, é curioso a linguagem dos assovios que existe nas Canárias, né, na Ilha da Gomera, que até hoje se mantém, e nas escolas, eles ensinam nas escolas como assoviar, né? E tem um alfabeto do assovio, digamos assim, né? Então eles se comunicam através disso, que é uma relação que eles têm daquele espaço. Que aí você entende, através dessa relação do assovio, por exemplo, a natureza, que é uma natureza, que é uma geografia mais, né, mais difícil, com montanhas, e por isso o som ele cruza e comunica melhor. Então, quando a gente entende, por isso que até o nome dessa comunidade é interpretação, né? Porque a interpretação do patrimônio ela é fundamental para a gente entender, reconhecer e preservar, né? Aquele contexto onde a gente está e também onde a gente visita, né? E também respeitar. Eu acho que mais que nada é respeitar também essa relação que existe entre a comunidade. Porque, claro, dentro desse trabalho tem uma relação de incômodo, de queixa do toque dos sinos, que aconteceu aqui, por exemplo, em Girona, né? Que chegam turistas, falam da relação, tá me incomodando o toque dos sinos, mas o turista que está chegando num contexto que já existe. Então, tem que ter um pouco essa relação de respeito com aquele contexto para poder entender por que aquilo acontece. Eu acho que isso também é uma relação importante dentro de um patrimônio, principalmente um patrimônio imaterial, né? Onde o homem, o ser humano, né, tem uma relação humana muito mais forte, né, com o espaço social. Sem dúvida. Bom, não sei se há mais alguma questão, não estou aqui a ver nenhuma. Se calhar, se não havendo mais questões, iria talvez deixar aqui um pequeno espaço para o Guilherme para fazer uma conclusão do que é que foi este trabalho até agora e talvez apontar 2 ou 3 palavras daquilo que pode ser o futuro nesta área, digamos assim, do património sonoro, dos sinos e dos outros patrimónios e todo este trabalho que é necessário ainda ser feito, porque muitas vezes ficamos com a ideia de que já está praticamente tudo feito, mas quando assistimos a um webinar destes percebemos que nada ainda está feito nesta área e esta ligação destes patrimónios sonoros ao turismo é algo que ainda falta trabalhar muito para se conseguir tirar todo o proveito que é possível destes elementos que realmente se estão a perder por um lado e por outro lado são extremamente interessantes para nos fazer pensar sobre o que é que foi o passado e o que é que pode vir a ser o nosso futuro em relação a todo o património que envolve, digamos assim, estes sons, não é? Portanto, deixar aqui talvez uma palavra ao Guilherme para uma conclusão final deste tema. Tá, ok, Pedro. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse espaço, né, que foi concedido pela Clipe, para que eu possa falar desse tema tão específico, né, tão peculiar, que muitas vezes a gente passa desapercebido. Mas quando a gente vê a riqueza, né, e como é amplo, a gente começa a ter o ouvido mais atento, para escutar mais, né, ao nosso redor, né? Então,
é um tema que tem que ser falado, tem que ser colocado na mesa, porque o patrimônio cineiro é um patrimônio que em muitos lugares se está perdendo, não só a prática, mas também os sinos, o material, os sinos. Em muitos lugares os sinos já estão rachados, já não funcionam, então se um sino está rachado você não pode tocar, não pode exercer a sua prática, né? Então quando a gente fala, a gente expõe um tema como esse, a gente vê a importância que tem e como a gente pode comunicar com diversas áreas, né? Eu penso que é um patrimônio presente ainda nos dias de hoje, mas que, por exemplo, no caso de Minas Gerais, tem uma presença forte e forma parte a identidade sonora da identidade visual das cidades mineiras, porque principalmente quando você visita uma cidade como Ouro Preto, São João del Rei, Diamantina, né, Tiradentes, enfim, o som dos sinos, ele embala a visita, né? Ele te traz essa relação histórica e cultural do contexto. Então, claro que ele não vai ser um tema principal foco da visita, mas ele é um tema que complementa essa experiência. Então, quando a gente trata de uma relação que complementa, que agrega, ela também é importante, ela também é um pilar que tem que ser tratado com carinho, digamos. Então é isso, agradeço e que seguimos tocando sinos por aí, que a gente escute mais a sonoridade dos sinos, os badalos. Obrigado, Guilherme. Bom, e que sigamos também com esta comunidade lusófona de interpretação do património, com estes temas o património, aonde o património nos leva, que são extremamente interessantes e que nos fazem refletir, nos fazem sentir outras realidades e, digamos assim, será importante nós também termos o Guilherme nesta comunidade e fazermos esta caminhada de divulgar o mais possível o que é a interpretação do património e o que a interpretação do património pode dar não só ao património, mas também aos visitantes e às comunidades locais. Ou seja, no fundo, o que a interpretação pode dar a todo o planeta, não é? Que é isso que nos interessa, que possamos salvaguardar o património para podermos, que é do passado, para podermos viver melhor no futuro. Muito obrigado, Guilherme, por esta oportunidade de conhecermos este tema tão interessante do toque manual dos sinos e do património sonoro. Veremos em próximas oportunidades, iremos tentar, não digamos assim com uma regularidade constante, mas umas vezes fazemos mais, outras vezes menos. Vamos ter mais webinars e vamos ter a oportunidade de divulgar mais temas que sejam relevantes para a interpretação do património também. A todos aqueles que estejam interessados podem contactar-nos e participar nesta comunidade, que é uma comunidade aberta de todas as pessoas interessadas em interpretação do património e que estejam interessadas em partilhar as suas ideias, os seus conhecimentos ou também até as suas necessidades entre várias pessoas que têm em comum falarem a língua portuguesa nas suas mais diferentes variantes que existem ao longo dos vários países. Muito obrigado a todos que participaram também, que assistiram. Obrigado ao Guilherme e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, obrigado. Tchau. Adeus.